Seja bem-vindo à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. O meu nome é Vinícius Antônio e hoje aqui eu estou com um convidado mais do que especial, que vem falar não só da trajetória que ele já teve até aqui, mas vem falar das ideias e das vontades que ele tem para colocar esse Brasil na direção que a gente imagina, né, que é o da alta performance. Então, Felipe Dávila, candidato a presidente, seja muito bem-vindo à Forja. Muito obrigado, Vinícius. Grande prazer estar aqui. Gostei muito do conceito do programa. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal. E pelo pouco que eu já conversei aqui com você, aqui de início, a gente pode ver que a gente está muito alinhado no que a gente acredita que é fundamental para as pessoas terem resultados acima da média, tá? É isso aí. E antes de a gente chegar nesse assunto, eu queria saber, Felipe, como que começou tudo isso? Onde é que o Felipe nasceu? Como que chegou até aqui para ser candidato a presidente? E, no meu entendimento, um dos maiores atos de coragem, né? Com certeza. Bom, olha, eu sou de São Paulo mesmo, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. E a política foi sempre um assunto que me apaixonou. Meu avô foi deputado federal há muito tempo. E na época que a gente tinha governo autoritário ainda no Brasil, ele era o melhor amigo do Ulisses Guimarães, que era o grande líder naquela época da luta pela democracia no Brasil. Então eu era desde criança aquela criança curiosa que ficava escutando a conversa de adulto, que me fascinava muito mais do que as peças de ficção, porque eu falei, pô, esses caras aqui estão conversando essas coisas interessantes de mudar o Brasil, né? Parecia muito mais legal, desafiador, do que você ter uma conversa ali só de ficção científica, né? Então eu gostava muito daquele papo de adultos sobre política. E aí depois eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fui fazer colegial nos Estados Unidos, e logo depois do colegial eu entrei na faculdade e comecei a estudar ciências políticas, que era uma coisa também que ninguém estudava naquela época, né? Eu falei, a minha geração era uma geração que todo mundo ia fazer negócio, estudar administração de empresa, mas ninguém ia para essa área da ciência política. Mas eu já gostava muito do estudo, e é um pouco do que a gente está falando aqui do forjar. Para mim, o forjar sempre foi o estudo, né? O defender as suas ideias, o lapidar as ideias, explicar suas ideias. Isso foi uma coisa que sempre me fascinou muito nessa trajetória. E aí eu estudei ciências políticas, voltei para o Brasil, depois de 7 anos fora, entre colegial e faculdade, e aí comecei a trabalhar no jornalismo político. E no jornalismo político, de novo, é outro lugar bom para lapidar as ideias. O jornalismo tem uma coisa, Vinícius, que é muito importante para o mundo empreendedor, que é o saber fazer pergunta, é a curiosidade pelas coisas, é o querer entender as coisas. Então, eu digo que cada coisa me ensinou uma habilidade. Se o estudo me ensinou a disciplina intelectual, de como ordenar as ideias, como colocar as ideias, como convencer as pessoas sobre as suas ideias, como você está aberto para mudar as suas ideias quando mudam as evidências, né? O jornalismo ensinou a história do questionamento, a curiosidade. O bom jornalista é aquele que sabe fazer boas perguntas, porque ele está curioso no que você está contando para ele, né? Então isso me trouxe uma outra habilidade que foi muito importante na minha vida. O saber questionar, o saber se interessar pelo outro, se colocar no lugar do outro. Acho que é isso que faz o bom jornalismo, né? E aí começou minha fase de empreendedor depois do jornalismo, quando eu criei uma editora e criei 2 revistas, já nos anos 90, 95, 96, que foi a República, que era uma revista de política, e a Bravo, que era uma revista de arte e cultura. E aí eu vendi a Bravo a Bravo para a editora Abril, e fui trabalhar na editora Abril, e eu fui me tornar diretor superintendente na Abril. E aí, quando eu estava lá, super bem tal, eu resolvi de novo fazer uma mudança. Eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. De novo, voltei para os Estados Unidos para fazer um mestrado na Universidade de Harvard em políticas públicas. E ao voltar, eu criei o CLP no Brasil, o Centro de Liderança Pública, que é uma instituição voltada para formar lideranças políticas, lideranças públicas e melhorar a qualidade da gestão pública por meio de política baseada em dado e evidência. Então a gente estava batendo papo de mudança de cultura. A cultura que eu queria mudar no setor público, falar, gente, vamos deixar a ideologia de lado e vamos resolver a vida das pessoas. Como é que política pública tem resultado? E política pública só tem resultado quando ela é baseada em dado e evidência. Entendi. Então essa foi a grande luta da mudança cultural que eu tentei fazer no setor público nesses 14 anos de CLP, até agora
aceitar o convite do Partido Novo para me tornar candidato à presidência da República. Tá, então você sempre teve inserido nesse segmento da política, isso desde Sempre, do da sua formação. estudo, jornalismo e depois a história da implementação da política pública e treinamento, formação de lideranças públicas e agora como candidato. E aí, quando você vai para uma faculdade como essa, tipo, desde esse mestrado até essa faculdade de ciências políticas, o que você aprende? Você aprende essa matéria baseada em numa ideologia política? É tudo imparcial? Como que é? Baseado Não, no quê? é muito legal. Primeiro que o estudar nos Estados Unidos é bem diferente de estudar no Brasil nesse sentido, porque o debate de ideias, o embate de ideias é muito importante. Então, primeiro que você tem diversidade na sala de aula, você tem pluralidade de ideia, você tem colega do mundo inteiro, né? Então você tem uma riqueza só na sala de aula, que é uma coisa que você não encontra no Brasil. No Brasil a gente acaba estudando todo mundo mais ou menos no meio do mesmo segmento social, tal. Tem uma outra pessoa que tem bolsa ali, tal, mas nos Estados Unidos é muito rico esse debate. Então, para mim foi muito importante para essa formação. O que a gente estuda nas ciências políticas? A gente estuda não só, evidentemente, política, economia, direito, né? É muito focado nisso, e economia. Então, essas 4 grandes matérias é que faz a parte das ciências Que políticas. seria os pilares para uma boa gestão. O que, no fundo, é os pilares para uma boa gestão e que te dá essa flexibilidade. Nos Estados Unidos, muita gente faz ciências políticas não para entrar na política. Geralmente é o curso de graduação que as pessoas fazem para depois, no pós-graduação, ir ou para direito ou para jornalismo, porque é um curso que dá uma boa base. Entendi. Entendeu? E aí, mas você fazia isso já com o intuito de, por exemplo, ser algum político? Não. Qual que era a tua intenção na época, assim? Eu nunca tive, na verdade, intenção muito de disputar a eleição. Eu nunca quis ser um político. Eu queria ser um estudioso da política. Porque eu sempre entendi que, na verdade, a gente tem que mudar o sistema. O sistema tem que funcionar. Porque se o sistema não funciona, vai depender de pessoa. As coisas dependem de pessoa. Até numa empresa, se depende do talento de uma única pessoa, essa empresa não sobrevive. Porque no dia que acontece alguma coisa com essa pessoa, ninguém consegue tocar lá para frente. O que faz uma empresa se perpetuar? É a institucionalização de práticas. Pô, as pessoas começam a acreditar nos ideais, nos princípios, nos valores, e isso é que faz com que haja uma sucessão numa empresa, e uma empresa possa durar 50, 60, muito mais além do seu fundador. E eu entendia que a política era a mesma coisa. Para melhorar a política, acho que no Brasil a gente tem muito essa visão errada do personalismo político. A pessoa fazer. Não, pessoas são importantes, mas elas não podem ser determinantes. Precisa ser determinante é melhorar o sistema. Então, eu sempre gostei de estudar essa hora de melhorar o sistema. Como é que melhora? Entendi. E aí, o que você acha que foi fundamental para essa sua tomada, essa decisão de coragem de assumir essa postura de concorrer à eleição? O que mudou nesse meio termo de passar a ser o estudioso que contribui com ideias, que eu acho que eu saquei, é isso que você queria, né? Contribuir com ideias e passar a tomar essa postura, essa decisão de falar, não, pô, eu posso assumir essa postura. Olha, Vinícius, um pouco do que a gente está conversando aqui, né, cara? As coisas não mudam no Brasil, pô. Você vê, o Brasil está estagnado há 20 anos. Há 40 anos o país não cresce. Então, a gente vem rastejando no pequeno crescimento. O Estado sempre dificultando a vida de quem quer empreender, quem quer criar negócio. A educação não melhora, as coisas não melhoram no Brasil há muito tempo. Então, são erros sucessivos. E parte desses erros sucessivos é que o sistema está viciado. Eu gosto aqui precisa pegar o martelo, a bigorna aqui e começar a moldar esse sistema para a gente começar a mudar o enfoque, a tratar dos reais problemas, que senão fica essa enrolação eterna. E essa ficha caiu para mim com esse populismo de direita e esquerda. Eu falei, cara, a gente vai continuar nessa história de Lula e Bolsonaro, um mudando. Não muda nada. É tudo a mesma coisa. Continua o mesmo sistema. Continua o mesmo sistema. E essa coisa de burocracia pesada, Estado que dificulta a vida de quem quer empreender. Pô, a gente não consegue abrir a economia. O Brasil vai empobrecendo. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. 1980, a renda do Brasil, per capita do Brasil, era igual a da Coreia do Sul. A nossa era $1.800, a deles era 1.700. A da China era $184. A nossa renda era 10 vezes maior que a da China. Isso em 1940. 1980. 80. 80, cara. 80. Que pertinho. Pô, não é pertinho. Então o que acontece hoje? A renda da Coreia é 6 vezes maior que a nossa e a da China já empatou com a gente. Uau. Então, olha como a gente ficou para trás. O mundo evoluiu, cresceu. Enquanto estava todo mundo aqui no mundo da tecnologia, mudando a vida das coisas, a gente estava criando reserva de mercado, lei da informática,
Fechar o mercado brasileiro. Pô, olha o atraso que isso causou no Brasil. Então, o Brasil tem uma série de atrasos para criar proteçãozinha, sabe? Proteção para essa indústria, proteção para esse segmento. E isso fez com que o Brasil não caminhasse e não desenvolva o seu potencial inacreditável. A gente tem um potencial empreendedor como poucos países do mundo. E agora mesmo, a gente tem uma chance com essa questão do meio ambiente. Você vê, o mundo inteiro está dizendo o seguinte: precisamos caminhar para uma economia de baixo carbono. E quem é a superpotência do baixo carbono? O Brasil, que pode reter 50% do carbono do mundo. Então, olha o potencial que isso vai ter de gerar energia limpa, como a gente já está fazendo em eólica, solar, biomassa, negócios ambientais, economia verde. Olha o que a nossa veia empreendedora pode crescer nesse mundo. E mais do que isso, Vinícius, 50 trilhões de dólares de investimento hoje está carimbado com as letrinhas do A do ambiental, do S do social e o G de governança, o ASG. Então, ou a gente vai fazer coisas que têm impacto, não só no Brasil como no mundo, ou o Brasil vai continuar sendo um país pobre, desigual e que não consegue competir internacionalmente. E a gente conversa muito aqui, pessoas de diversos segmentos, porque a gente acredita em pessoas, né? Assim, eu, como meu sócio o Henrique, a gente abriu mão de muitas coisas que financeiramente eram mais viáveis para acreditar nas pessoas e acreditar nesse potencial. E aí a gente tem compartilha de uma mesma opinião aqui, que o Brasil é um país, uma mina de recursos humanos. Não há dúvida. Cara, se você sair aqui, vai na esquina, tem um cara que joga muito futebol, uma criança ali, 10 crianças que jogam muito futebol. Você passa no outro, tem um cara muito bom no vôlei, tem um cantor, um cara que tem uma ideia de empreendedorismo. Por que você acha que esses potenciais não conseguem se transformar em resultado de fato dentro do Brasil? Ou por que isso é muito mais difícil? Porque parece que a gente precisa fazer muito mais esforço do que o caminho natural de você ser muito bom em algo e gerar resultado com aquilo. Por que dificulta tanto aqui? Porque o Estado atrapalha a vida de quem quer empreender. O Estado atrapalha a vida das pessoas que querem exercer o seu talento. Eu gosto de dar sempre uma ideia. Você vai no Vale do Silício lá e você conversa com qualquer cara que fez uma grande coisa, ele sempre consegue, ele começa a contar a história pelos fracassos. Pô, deu errado. Ó, eu quebrei 3 vezes antes de acertar. Eu fiz 4 coisas que deram muito errado, mas teve uma coisa que deu certo lá, que foi o que me ajudou a criar hoje o que eu faço que deu sucesso. No Brasil, se você quebrar 3 vezes, você está ferrado. Porque você vai ter um passivo trabalhista, passivo tributário, então você está endividado, você está acabado. Então, não é um país que ajuda você a ter esse espírito de empreendedor. E o que é o espírito de empreendedor? É você perder muito, errar muito até acertar. É isso a natureza do empreendedorismo. E o Estado parece que é contra isso, né? E na hora que você começa a ganhar alguma coisa, o Estado já começa a querer taxar, regular, não deixa fazer. Então, é um Brasil que atrapalha demais a capacidade de quem quer empreender. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava em Goiás, visitando lá uma empresa jovem, garotada, que criou a empresa de semente, de tecnologias novas de semente. Então ele mostrou a empresa dele, me dizendo assim, essa aqui é a parte do marketing, essa aqui é a turma da inovação e tal. Ele falou assim, agora eu vou te mostrar qual é o maior pedaço do nosso escritório. Era administrativo financeiro. O cara ficava vendo lá questão tributária, questão legal. Eu falei, cara, não é possível que uma empresa de tecnologia, de criação, de inovação tenha o seu maior setor, a parte administrativo financeira para lidar com a burocracia do Estado. Então você vê. Aí o que acontece? O que os jovens estão fazendo hoje? Sabe uma empresa fora, uma empresa em outro lugar, nos Estados Unidos, e aí você começa de lá a criar o seu negócio. Porque se quebrar, quem está investindo na tua empresa não tem passivo, não tem nada, e a vida continua. Então, olha como o Estado prejudica esse grande potencial do individual do brasileiro de criar os seus próprios Tirar negócios. a esperança de dar certo, né? Dá certo, porque se der errado... E a gente conversou com a atleta, antes da nossa gravação, a gente conversou com a atleta, e, cara, ela me falou um negócio que me tocou muito. Ela disse o seguinte, é muito difícil, ela é uma atleta olímpica, e ela disse o seguinte, pô, já é muito desafiador ser um atleta de alta performance, ser um atleta olímpico. No Brasil, você tem um ponto a mais ainda, que é você conseguir se manter como um atleta. Então, se não bastasse você ter o desafio de atuar em alta performance, competir com o mundo inteiro, você tem que competir com uma sociedade, com empresas que não querem investir na esgrima, por exemplo, que era o esporte dela, né?
e tal, e dificulta muito. Então você tem dois problemas e na maioria das vezes é mais difícil você conseguir se manter do que atuar em alta performance. E eu fiquei assim, cara, como que é possível, né, a gente, em termos de recursos humanos, estar totalmente preparado, ter esse potencial e a gente não conseguir expressar isso em resultados significativos? Quando a gente pensa em questão de país, Felipe, o que você imagina que na prática facilitaria isso? Tirando essa parte burocrática, enfim, o que o governo, o que um país, o que um presidente pode fazer para ajudar na prática esses talentos a gerarem mais resultados? Bom, a primeira coisa é abrir economia. Por quê? Porque a gente que é empreendedor sabe disso. Abrir economia para o mundo é competir, é ser bom. Nós vamos nos provar. Você veja, o único setor da economia que hoje compete internacionalmente é o agro. E é o setor de maior sucesso do Brasil. É o setor onde teve ganho de produtividade, é o setor onde o Brasil se dá bem, é o setor onde o Brasil consegue ter uma das produções mais altas de alimento do mundo. Não só tem alta produtividade, mas preserva ainda o meio ambiente, porque você sabe que o fazendeiro aqui tem que preservar 35% da área se ele planta soja no Cerrado brasileiro, ou 80% se ele está retirando o cacau lá na Amazônia, etc. Então, tem a capacidade de competir e, além de tudo, de preservar. Por que isso não acontece na indústria? Por que isso não acontece em outros lugares? Porque a economia é fechada. Então a gente precisa abrir a economia. Todo país do mundo que ficou rico é país que soube competir internacionalmente. Nenhum país fica rico com proteção de mercado. E o Brasil é uma economia muito fechada, muito protecionista. Então eu tenho certeza, na hora que a gente abrir essa economia, esse talento empreendedor nosso vai começar a florescer como nunca. E até por causa da competição mesmo, vai ter que ser obrigado, né, a ser colocado em prática. Você vê algumas coisas boas que a gente está fazendo. Por exemplo, o Brasil é muito bom nessa área de tecnologia. Pô, todo mundo hoje que desenvolve, por exemplo, um programador, ele tem emprego aqui no mundo inteiro. E ele está indo embora do Brasil, porque ele consegue ganhar mais lá fora, ter qualidade de vida melhor. Então, a gente está exportando o melhor dos nossos talentos. É quase como se a gente estivesse exportando todos os nossos atletas olímpicos. Porque o cara fala, pô, eu tenho condição muito melhor ali de treinar lá. Se eu sou bom, eu vou para fora, vou para uma grande universidade, um grande centro de treinamento, eu vou ser recordista mundial. Se eu ficar aqui, eu vou ser ficar, mais alguém que passa dificuldade. Passando dificuldade aqui para sobreviver e não vou conseguir desenvolver todo o meu potencial, porque eu tenho que estar lutando pela sobrevivência. Agora, se eu vou para um lugar lá, pô, me resolve. Então, porque os nossos jogadores também, jogador de futebol, até no futebol que nós somos craque, o que acontece? Vai todo mundo embora. O cara recebe lá que dinheiro, patrocínio, condição de vida, que é difícil um clube nacional conseguir pagar. Agora, finalmente, a gente está começando a profissionalizar o futebol, os clubes no Brasil, para ver se a gente consegue reter algum talento aqui, né? E é muito engraçado quando a gente fala desse tipo de coisa, dos recursos e tudo mais, dos desafios, porque a gente olhando de fora aqui, eu tive uma qualidade muito que faz parte da analogia. Quando a gente olha para as pessoas, a gente consegue entender o nível de preparação que elas têm baseado em quem elas vão votar, no sentido assim, do que elas acreditam para um país. Então a gente consegue ter uma ideia do como aquela pessoa está preparada para realmente começar a transformar o potencial que ela tem em potência, né? Como é que você encara esse desafio de ter que concorrer com duas pessoas que talvez não sejam as mais preparadas, que tem muitos mais indícios contras do que a favor, e mesmo assim estão muito distante das pessoas que estão preparadas em termos de números? Como que você encara esse desafio? Você sabe, Vinícius, é uma coisa que a gente faz quando você começa o teu negócio. Você precisa ter uma boa ideia, você precisa ter convicção nas suas ideias, mas quando você é muito bom em alguma coisa, você tem uma capacidade de improvisação que ninguém tem igual. Você só consegue improvisar. O cara que consegue, o humorista que chega lá no palco e começa a improvisar, é porque ele é muito bom. É muito bom. Até ele chegar àquele ponto, ele deve ter errado muito, apanhado muito para chegar, mas aí chega com naturalidade. Então, eu acho que no Brasil a gente tem dois talentos incríveis, que é o do empreendedorismo, que a gente está falando aqui, porque o atleta também é um empreendedor, porque ele tem que batalhar pelo talento dele e também para conseguir o patrocínio, etc. Mas a outra coisa é a capacidade de improvisar. Quando você tem um cenário muito dado, é muito previsível o que eles vão fazer. O Lula e o Bolsonaro. É previsível, cara. Ele vai falar mesmo de lenga-lenga de sempre, para aquela tribo dele, com o mesmo jeito, com a mesma entonação de voz, com as mesmas velhas propostas. A gente já sabe que ali não tem nada de inovação. Sim, zero. Concordo. Então, o que a gente tem que fazer?
A gente tem que ser a corvetinha no meio desses transatlânticos que vai inovar, provocar, questionar, mostrar números, dados, evidência e trair uma outra turma que fala, cara, essa política parece para mim política velha, isso não diz nada para mim, o que esses caras estão falando não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com o que eu quero desenvolver para mim, não tem nada a ver com o que eu quero pro meu jeito empreendedor. Então aí você começa a pegar outra turma e é essa turma que vai embarcar com você que vai mudar. É essa turma que vai lutar por você. Porque ninguém vai lutar para aqueles caras. É mais do mesmo. Ninguém quer mais do mesmo. O Brasil, que eu digo, está estagnado há 20 anos a economia. Você, que é jovem, você já nasceu numa época que o Brasil não crescia, cresceu numa época que o Brasil não cresce e começa a trabalhar numa época que o Brasil está na lona. Pô. E que já era difícil empreender. Tem que gostar muito. Pô, Tem que gostar muito. Não é? Tem que gostar muito, exatamente. Então, agora, você imagina se o Brasil estava crescendo 7% ao ano, 6% ao ano. O que ia acontecer? Você abrir um negócio cada 3 meses, pô, porque tá bombando as coisas. Então, é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa ser a capacidade de angariar a outra turma que entende que essa política velha não diz nada para eles. Entendi. Então não é mais competir com as pessoas que já estão com aquele pensamento Não, já pré-formatado. Isso aí tá lá. Entendi. Eu quero trazer os jovens para cá, para a gente construir o Brasil que a gente quer. Um Brasil para a gente poder empreender, inovar, criar e o governo não ficar atrapalhando a vida da gente. É isso que a gente quer. Por isso que a gente quer abrir economia, privatizar, usar o meio ambiente como essa grande alavanca para atrair investimento, fazer o Brasil que seja um dos melhores lugares para empreender do mundo. Eu quero o jovem do Brasil inteiro falando, eu quero morar no Brasil porque é um país maravilhoso, tem gente legal, talentosa e é muito amigável para quem quer empreender. É esse o Brasil que a gente quer construir. E quando você fala muito do lance do jovem, eu acho curioso que a gente falou do ferro de estar mole, né? Você, quantos anos o senhor tem? 58. 58. Então você precisa estar constantemente maleável para se reinventar e acompanhar essas mudanças. Como é que é para ti atingir um público mais jovem, tendo 58 anos, tendo que se reinventar todos os dias, porque agora é tudo muito rápido, e tendo que pensar no futuro, no país, no futuro? Como que você lida com essas variáveis tão contrárias? Assim? Você sabe que é muito legal essa pergunta, porque eu aprendo todo dia com os jovens, conversando com as pessoas. Essa história de que não é porque você tem o conhecimento que você sabe. O conhecimento nunca pode te engessar. O conhecimento é a porta para você continuar esse eterno aprendizado. E a gente vive num mundo hoje, ou você aprende continuamente, ou você vai ficar para trás. E se você for jovem, achar que você é cheio de certeza, você já é um jovem velho. E se você for um velho cheio de certeza, você está fora do mundo. Então, essa ideia de constantemente aprender é o que eu chamo do gen da eternidade das coisas. E é isso mesmo que faz a gente aprender. Então, eu aprendo o dia inteiro. Outro dia, por exemplo, eu fui numa comunidade, aí numa favela, conversar sobre empreendedorismo. Eu falei, cara, todos vocês são empreendedores. Pô, quem tem aqui o cabeleireiro local, o barzinho local, é o empreendedor. Não é empreendedor só quem está abrindo unicórnio, empresa grande, nada dessas coisas. E aí uma moça chegou e falou assim, olha, eu gosto do que você está falando, mas eu não gosto da palavra empreendedor. Eu gosto de ser chamada de pequena empresária. Eu falei, pô, legal. Aí quando eu fui numa outra favela, eu já comecei a falar de pequeno empresário. Então você vê como você aprende. Você fala exatamente o que você quer, mas você está usando o vocabulário que toca aquela pessoa. Que ela entende, né? Que ela entende, que conecta. Então, o legal nessa caminhada da presidência é que legal que um candidato a presidente pode estar aprendendo tanto com tanta gente. Ao invés de eu chegar lá, quando as pessoas vêm buscar certeza, eu falo, eu não tenho certeza. Eu tenho aqui o que deu certo no mundo, proposta, a gente quer discutir proposta. Agora, como é que a gente vai forjar essas propostas? Isso vai depender de nós, do diálogo. Agora, é inacreditável. Se você quiser criar um melhor ambiente de negócio, o que você tem que falar? Você tem que falar com o empreendedor, não com o burocrata. O burocrata não entende nada, pô. O cara nunca abriu um negócio, nunca pagou uma promissória. O que ele entende de negócio? Não entende nada. Então a gente tem que trazer essa turma para dentro para moldar esse país. E eu acho isso que eu estou te falando aqui. Eu acho que a capacidade que a gente tem de talento, de espírito empreendedor, com capacidade de improvisação, vai fazer o Brasil ser uma das nações mais inovadoras do mundo. Agora, precisa deixar a gente trabalhar. Entendi. E o Estado não deixa. E aí eu percebo também que a gente acredita que a mudança da cultura é essencial. Tanto qual que é o propósito de forjar resultados. Quando a gente conversa com pessoas de diversos segmentos, a gente abre as possibilidades que as pessoas têm. Porque quando eu, por exemplo, eu vivi isso na pele, né? Então eu tenho autoridade para falar nisso porque
Os meus pais, que tiveram poucos estudos, na cabeça deles, o que ia mudar a vida financeira da minha família era eu ter uma faculdade, né? Até porque na época deles lá, poucas pessoas tinham. Então quem tinha conseguia fazer um bom dinheiro. Só que hoje, ter uma faculdade já não é mais o diferencial de mercado. É o básico, né? Então quando eu cheguei na faculdade, eu tive essas duas grandes desilusões. A primeira desilusão que eu tive foi que eu não ia ficar milionário antes de sair da faculdade. E a segunda grande desilusão é que ia ser mais difícil sair do que entrar, né? Então, principalmente para mim que estudei numa universidade pública, na UFSC, em Florianópolis, engenharia civil, quando você entra na terceira melhor universidade do país em engenharia civil, você imagina, pô, cara, tô garantido, profissionalmente falando, né? E aí você vê que os seus amigos mais velhos que estão se formando estão sendo desempregados. Os que estão sendo empregados nem ganham o piso de engenheiro. Então a gente vê uma realidade que não é aquela que pregam pra gente, né? Então, como que hoje o Felipe, entendendo todo esse cenário, como é que você enxerga a faculdade para o jovem? Olha, eu acho que a gente tem que dar um passo muito antes da faculdade, tem que entender como é que é a educação, porque a educação tá ruim. Esse negócio de você ficar decorando conteúdo para passar no Enem, não tem nada a ver com o mundo atual. O que você tem que estar forjando, e aí desde a primeira infância, é essa exposição aos estímulos. O estímulo das artes, o estímulo do esporte, o estímulo da robótica, da tecnologia. Essa coisa do estímulo é muito importante para ir moldando. Por que que isso é importante? Porque você pode chegar no ensino médio e falar, cara, não tenho vocação para faculdade. Eu quero aprender um ensino técnico, aprender a ser programador e eu quero fazer uma outra coisa da vida. A faculdade não pode ser o objetivo de todos. A faculdade tem que ser o objetivo, aliás, de poucos, aqueles que querem estudar, aprofundar, mas muita gente quer aprender uma profissão. Então, parte desse nosso sistema, a gente tem que oferecer ao jovem no ensino médio mais ensino técnico e profissionalizante. Porque muita gente vai querer fazer a vida a partir daquilo lá, pô. Não tem que ter essa ilusão de ter uma faculdade. É o que você falou, faculdade não resolve a vida da pessoa. É uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade, mas também você pode ter outras possibilidades além da faculdade, né? Então, o que eu acho importante hoje é que a gente tem que mudar o ensino. Esse ensino tem que começar nesse ensino médio com os cursos profissionalizantes e técnicos, que é muito importante, porque hoje 48% dos jovens abandonam o ensino médio. E aí, Vinícius, é um problema. Porque se você não tem nem ensino médio completo, como é que você vai arrumar uma profissão nesse mundo do conhecimento? Você vai ficar desempregado eternamente. Até competir fica difícil, né? Não tem como. Então você tem que sair sabendo alguma coisa. Não importa o que você sabe fazer bem. Você tem que saber fazer bem algo. E isso é o teu talento. Isso é que você vai forjando, moldando ao longo da tua vida. Mas se você não descobriu aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que você gosta, você está numa enrascada. Porque se você for depender de trabalho de pouco conhecimento, esse trabalho vai ser destruído pela tecnologia. Não tem jeito. Não vai ter motorista de Uber daqui a 10 anos, 15 anos. Não vai ter. Então, assim, se você acha que isso é um negócio, não. Agora, aquele negócio, não. Eu vou ser um pouco de motorista, pagar minha faculdade porque, cara, eu estou desenvolvendo um programa que vai ser espetacular, ou eu quero criar um podcast como o seu aqui. Tá. Beleza, mas você tem que saber o que você está forjando. Se você não sabe o que você está forjando, você está perdido. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que focar muito no ensino, no ensino básico, tanto na parte de alfabetização das crianças. Cara, as crianças brasileiras, pô, tem que ter criança alfabetizada aos 8 anos plenamente, senão essa criança perde o interesse. Se você não aprender tabuada, como é que você vai gostar amanhã de matemática, de cálculo, de geometria ou de álgebra? Você não tem como. Isso reflete na faculdade, porque a gente que fez engenharia civil, eu que fiz engenharia, você vê nitidamente a dificuldade das pessoas que vieram do ensino como esse. Então, esse é um problema. E a outra, na formação de professor. A gente precisa transformar a profissão de professor numa das profissões mais desejadas do Brasil. Precisa atrair talento para dar aula. Porque o professor que te marca é aquele professor show, talentoso, aquele cara que você não esquece. Fala, pô, esse cara que me deu a dica e que transformou minha vida, né? Então a gente precisa melhorar a educação, não é só a faculdade. Precisa melhorar toda a educação, desde a primeira infância, passando pelo Fundamental 1, principalmente pelo ensino médio, e aí sim começar a aprimorar a faculdade lá na frente. Até porque eu fui conhecer empreendedorismo na prática com 19 anos. Hoje, para mim, isso é um absurdo, né? Eu falei, cara, como é que eu tenho 19 anos para conhecer empreendedorismo na prática, né? E aí, quando você chega na faculdade, você vê que não é aquilo, você começa a buscar outras alternativas. Lógico. Aí eu pensei, cara, essas outras alternativas podem chegar muito mais cedo para as pessoas do que ela precisar vivenciar algo que ela não gosta de fazer para descobrir que tem outras alternativas.
Foi então que a gente começou a entender que se a gente conversasse só com empreendedores, o cara que queria ser atleta ia ficar sem norte nenhum. Então a gente falou, cara, vamos conversar com pessoas de todos os segmentos, que é muito de acordo com o que você está falando. Pô, o cara tem um norte, tem um professor, ele fala assim, ó, eu sou atleta, eu vivi na pele que é ser um atleta, eu sou um empresário, né? Então a gente conversa com pessoas de diversos segmentos. Outra coisa que a gente percebe aqui é que tudo vem de uma preparação. Vou usar um exemplo. Por que a China é a país que quase sempre ganha as Olimpíadas? Porque eles são preparados para serem atletas. Esporte é disciplina. Lá é o país que mais lê, então o pessoal já é disciplinado desde muito pequeno. Por que os Estados Unidos é bom em fazer dinheiro? Porque eles são preparados para fazer dinheiro. E o Brasil é bom em alguma coisa, porque a gente também é preparado para algo, para fazer conta. Porque você não vê mais nenhuma comercial da televisão em nenhum outro lugar do mundo falando assim, ó, compra isso aqui e parcela em 24 vezes. Então a gente é preparado inconscientemente desde pequeno a fazer conta, e a gente é bom nisso. Yeah. O brasileiro é bom de fazer dívida. Então a gente acredita muito no preparo. Então a gente acredita que a gente, conversando com pessoas que têm um resultado em alguma área, a gente consegue preparar as pessoas para outra coisa. Quando a gente fala em questão de preparo, o que é fundamental você, enxergando o país como um todo, que vê o extremo de cada país, de cada estado, o que é essencial para a gente preparar, para a gente conseguir mudar essas culturas? O que o jovem precisa começar a aprender para a gente conseguir daqui 5, 10 anos mudar essa cultura que a gente tanto sabe que não dá certo mais? Olha, eu digo que tem duas coisas na área política. Primeiro, o Brasil tem que aprender mais com o Brasil que dá certo. Tem muita coisa no Brasil que está dando certo. Só que isso não tem evidência na imprensa, no mundo. Vou te dar um exemplo. A gente está falando de primeira infância aqui. Tem um programa de primeira infância em Pernambuco chamado Compass. Cara, espetacular. Eles criaram esses centros de cultura, treinamento, de robótica, esporte, dança, no meio das regiões mais pobres e violentas de Recife. E inspirado num projeto que eles copiaram de Medellín, na Colômbia. Caraca. É maravilhoso o projeto. Pô, por que não tem Compasso pelo Brasil inteiro, cara? Pô, olha aí que projeto que deu certo, tá dando certo. Programa de alfabetização das crianças. O Ceará fez um programa que pega parte do imposto estadual do ICMS e dá para os municípios que conseguiram alfabetizar as crianças aos 8 anos de idade. O que acontece? Pô, tem um monte de município lá pegando mais dinheiro porque está atingindo o resultado na educação. Hoje, 13 estados brasileiros estão copiando o modelo do Ceará. Então, a gente tem que aprender mais com esse Brasil que dá certo. Tem um monte de coisa sendo feita no Brasil que dá certo e tem que aprender um com o outro. Então, isso é uma coisa do empreendedorismo. O que o empreendedorismo faz? Você erra, mas você está aprendendo com os teus concorrentes. Você está aprendendo com as pessoas em torno de você. Pô, olha que legal que aquele cara fez. Olha que bacana aquilo lá. Então, essa é a primeira coisa. Por que isso não tem mídia, só para eu entender? Por que não dão audiência para isso? Olha, é uma coisa interessante, né? Eu digo que, nesse sentido, a imprensa está muito atrasada, cara. Porque parece que se você dizer o que está bom na imprensa, parece que você está puxando o saco de um governo. Não, você está contando para as pessoas o que funciona, pô. Aliás, devia funcionar também isso no nosso setor de empreendedorismo. Você só mostra o cara que está com sucesso máximo. Mas tem tanta gente fazendo coisa legal. Cadê o canal para mostrar isso? Hoje, graças a Deus, tem rede social. Porque na rede social é que você começa a descobrir coisas que você jamais teria. Se você fazer uma coisa de conteúdo, você vai esperar o quê? A TV Globo te arrumar uma grade no horário da programação? Nunca você vai conseguir entrar. Então, essa história de procurar as artérias, né? Como fazer, como divulgar, como conseguir formar ali meu grupo de seguidores, ou de apoiadores, ou de entusiastas com aquela ideia. Segunda coisa que mudou muito no mundo hoje, para essa história do Brasil aprender com o outro, a gente aprende hoje colaborando. Por isso que esse mundo pobre da política, da tribalização, não, eu sou agora bolsominion, eu detesto o Lula não gosta do outro. Essa coisa a gente tem que colaborar. A gente tem que descobrir sempre qual é o mínimo denominador comum entre nós. Não importa se é atleta, se você é cara de mídia, se você é da política, tem alguma coisa que nos une. Seja construir o Brasil melhor, melhorar a vida do empreendedor, ver talento florescer. Cara, eu quero ver o Brasil ganhar mais medalha de ouro na Olimpíada, apesar de eu não estar envolvido diretamente com o esporte, né, mas eu quero ver o Brasil ganhar mais medalha de ouro. O que eu posso fazer para ajudar? Né? O que eu posso fazer para fazer? Pô, a gente tem os unicórnios brasileiros na tecnologia. Pô, olha o que a gente está fazendo no agro, no tech. Eu estava contando aqui pouco. O agrotech no Brasil está explodindo de negócio bacana. Quanta iniciativa legal, modernizadora que está acontecendo, que está impactando o Brasil e o mundo. A gente mal sabe disso. Só que é do setor. Então, eu acho que tem espírito de colaboração, espírito de aprender um mais com o outro e, principalmente, o último ponto que a gente está falando aqui é
criar os pilotos. Quando você quer empreender, você não cria piloto? Exatamente. Projeto piloto? Pô, ó, vamos botar um dinheirinho aqui para ver como é que é. Vamos testar a ideia. Você não vai criar um estúdio gigantesco, você vai começar a fazer uma coisa Começamos com 10 entrevistas, aí 10 deu entrevistas, certo. pô, deu certo, legal, tá aumentando a audiência, tá gostando. É assim que faz. A gente tem que ter mais projetos pilotos no Brasil, pô, na área pública principalmente. E aí tem uma coisa que é muito ruim na governança na área pública. Ninguém perdoa o erro. Porque sabe o que acontece se fizer uma coisa que dá errado na área pública? Vai a imprensa e fala, tá vendo? Jogaram dinheiro fora do contribuinte brasileiro, o pagador de imposto está pagando uma coisa fracassada. Mas o fracasso faz parte da política pública que vai dar certo. Um dia até escutei assim, que o fracasso era um degrau desse caminho que você degrau. teria de empreender, né? Pô, olha, vamos testar um programa de alfabetização diferente nessa escola? Vamos ver se melhora mesmo o desempenho das crianças? Vamos testar. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas não pode chegar lá, o Ministério Público denuncia o mau uso do recurso público. Isso é um absurdo. Isso aí que você faz, você está matando esse espírito empreendedor que precisa existir no setor público para a gente poder inovar, para poder melhorar a qualidade do serviço público, para poder melhorar o serviço prestado ao cidadão. Entendi. E hoje o Felipe, se pudesse desenhar a pessoa que votaria, que acredita. Quem que é essa pessoa? É a pessoa que acredita não só no Brasil melhor, porque eu acho que isso fica meio genérico, né? Mas é a pessoa que acredita no quê? Por que a pessoa que vai votar em você vai votar? Porque ela acredita no quê? Olha, é a pessoa que fala assim, tá aqui um cara que quer fazer o Brasil virar um lugar para que eu possa empreender, desenvolver o meu talento, tirar essa burocracia das minhas costas, me preparar como um atleta olímpico para competir internacionalmente. E internacionalmente é competir na Olimpíada do Mundo. A Olimpíada do Mundo é o comércio internacional, é o mundo. Eu não quero ser bom só no meu bairro, eu quero ser bom no mundo. E eu tenho talento e capacidade para isso. A gente quer ajudar o Brasil a desenvolver o seu potencial máximo no esporte, no meio ambiente, nos negócios. E infelizmente, o que eu estou dizendo aqui, o Estado hoje destrói a capacidade das pessoas que querem fazer isso. Então, eu quero que quem vote em mim é isso. Fala assim, eu vejo nesse cara a esperança de construir um Brasil capaz de desenvolver o meu talento, a minha pegada, o meu jeito de ser para que eu possa me tornar uma pessoa muito competitiva no mundo. Um dia até eu escutei uma frase assim, ó, o Estado se não quiser me ajudar, não me ajuda, mas não me atrapalha também. Mas aqui é o contrário, aqui ele só atrapalha, né? Só atrapalha. A gente tá falando muito de talento, quando você para analisar você, qual que é o talento do Felipe? Eu digo assim que eu tenho esse talento da escrita, eu gosto muito do escrever, o talento de aprender, eu tenho uma capacidade... essa curiosidade, eu tenho uma curiosidade de criança até hoje pelas coisas. Sabe como criança tinha aquela coisa do porquê, tudo? Eu sou o cara do porquê até hoje. Eu quero saber como que as coisas funcionam, por que elas são desse jeito. Então, essa curiosidade insaciável, eu acho que é um grande talento que acaba fazendo com que eu consiga navegar em tantas áreas, como na política, na filantropia, no empreendedorismo, no mundo privado. Então, assim, eu sempre tive dificuldade na escola de ser o cara de uma única tarefa, sabe? Assim, o samba de uma nota só. O cara fala, não, você é engenheiro, você vai ser engenheiro. Não, pô, eu sou engenheiro, mas eu quero ser programador. Mas eu quero fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com a engenharia. Quero entender de biologia. Quero entender de biologia. Eu quero usar o meu gosto pelos números para criar muitas coisas. No fundo é isso. Na cabeça. E eu me sinto muito isso. Eu não me sinto uma pessoa com uma vocação única. Você pega lá um atleta olímpico, pô, um cara que vai esgrima, que nem que você estava contando aqui, pô, tem um talento para fazer aquilo. Não, eu me sinto uma pessoa multitarefa nesse sentido. Então, muito a ver com essa história da comunicação, do constante aprendizado. Eu tenho uma vontade insaciável de continuar sempre aprendendo, fazendo coisa. E de ajudar o país. Isso realmente eu sempre tive. A política como uma ferramenta de transformação do país. Porque, no fundo, a gente vive no país, né? Mas quando a gente para assim, talvez eu esteja muito enganado, daí eu quero até que você me corrija se eu estiver errado. Mas quando a gente olha de fora, a gente... quando a gente tira o fator poder do cargo, que é o que a gente vê nesse estado mais burocratizado, assim, quando a gente tira o fator poder... Não vem muito fácil na minha cabeça os benefícios de ser um presidente. É muito mais... Qual que é a vantagem de ser um presidente? Qual que é o que te traz benefícios? Não, para você não traz benefício nenhum, só traz, aliás, só traz preocupação. Pois é. Você perde a tua privacidade, você perde tempo com a tua segurança. família, segurança, tudo isso.
mas o poder de transformar a vida da nação e das pessoas. Certamente esse é um poder Esse que é o inacreditável, ponto né? X. Esse é o ponto X. Pô, se você deixar um legado, imagina amanhã você pega assim, você deixa como legado depois de um mandato presidencial um Brasil de empreendedores, um Brasil que aumentou a competitividade, que a economia voltou a crescer, que as pessoas puderam recuperar a capacidade de ser empregadas, que você pode investir seguramente e falar assim, eu quero criar meu filho no Brasil, o melhor país do mundo, pô, não quero ir para fora. Pô, você vai se sentir muito orgulhoso de ter deixado um país desse melhor para as próximas gerações, né? É mais o lance de gerar transformação. Gerar a transformação e incentivar outras pessoas a continuar. Isso aqui eu falo, é uma corrida de revezamento. Você vai começar um processo que você vai ter que passar o bastão para o outro continuar. Então, assim, essa continuidade, ela é muito importante na política pública. Você não é o cara que vai resolver o problema do Brasil. Não tem como. Nós vamos começar um processo de mudança no Brasil que outras gerações vão ter que continuar com outro olhar, com outros desafios. Mas é muito legal se amanhã você pode ser a pessoa que fez o Brasil voltar a crescer de novo. Deu o start, andar, tirou deu da start. inércia. É isso que eu quero. Eu quero tirar o Brasil dessa inércia do baixo crescimento, desse estado burocrático que sufoca as pessoas e fazer com que o talento do brasileiro se transforme num talento de transformação do país e do mundo. E eu acho muito genuíno isso porque, se for parar para olhar para o ponto de vista econômico, financeiro, é muito mais fácil ser um empresário, dar certo, ganhar dinheiro, do que se preocupar em gerar transformação para o próximo. Exatamente. Mas eu acho que o propósito genuíno, inclusive um rabino que passou por aqui, ele falou o seguinte, ó, não adianta você ter grandes desejos se você não tem um propósito genuíno por trás. Porque a verdadeira essência do propósito é quando você recebe algo e consegue passar para frente. Exatamente. Então, acho que isso que é a grande sacada disso tudo, né? E você olhando de fora, olhando todo esse cenário, você imagina qual que vai ser o maior desafio como um presidente, assim? O maior desafio, sem dúvida, é fazer o Brasil voltar a crescer, a recuperar a confiança no país. Nós não confiamos mais no país. Então, isso é muito triste, né? A gente não confia mais nas pessoas. As brigas, chegou a um ponto no Brasil dessa tensão que é muito ruim, cara. Pô, você não consegue mais teus amigos. Às vezes, amigo teu, você briga por causa de política. Imagina se isso é uma coisa, né, normal. Então, esse negócio de restabelecer a confiança no Brasil, voltar a acreditar no Brasil, voltar a falar, cara, esse aqui é o país que eu quero fazer, que eu quero criar meus filhos, é o país que eu quero desenvolver meus negócios. Nossa, eu teria muito orgulho de ser o presidente capaz de resgatar o orgulho de ser brasileiro. Que isso eu acho que é o fundamental, já é uma das coisas mais... que mais gera força pro cara ser competitivo, pro cara empreender, né? Pô, sou orgulho de ser brasileiro. É a camisa, né? A camisa do time. Você fala, pô... E você vê isso reflete em muitas áreas, né? Você não assiste mais um jogo de futebol. Você quantas vezes já ouviu falar, né? É verdade. O cara, pô, nem tem mais graça o jogo da seleção porque perdeu até esse glamour do cara ser brasileiro e tal. Eu acho que só pessoas que acreditam muito mesmo nas pessoas têm essa capacidade e essa coragem, né? E hoje, como que você atua, por exemplo, nas redes sociais para conseguir atingir essas pessoas? Que é ponto fundamental, né? Há 2 eleições presidenciáveis atrás, por exemplo, a gente não conseguiria fazer isso. É verdade. Não existia, né? Você dependeria do mainstream. Então, como é que você vê hoje essa eleição, que provavelmente já é a segunda que vai ter essa interferência da internet muito grande? Como é que o Felipe atua nisso? Olha, é muito legal porque eu estou aprendendo. Se tem uma área que eu estou mais aprendendo nessa campanha presidencial, é lidar com as redes sociais, que era uma coisa que não estava no meu radar. E é muito legal essa curva de aprendizado que está acontecendo, porque eu começo a ver hoje a rede social. Lógico, tem a parte da raiva, da briga e tal, mas tem uma parte muito legal. É a parte da conexão. É a parte de pessoas que sofrem com você, pensam como você, querem lutar pelo mesmo ideal que você. Então, de repente, você começa a montar uma tribo de gente que, nossa, que você nem acredita, de tantos lugares, tantos cantos do país, e isso dá muita alegria. Você fala, nossa, eu não estou sozinho nisso aqui. Estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo, eu não estou sozinho. Olha quanta gente legal também quer que o Brasil dê certo, que é exatamente o que eu quero, é o que eles querem para o Brasil. Então é muito legal isso. Eu vejo que a rede social hoje tem um poder do bem nesse sentido incrível, que é reunir pessoas que comungam de um mesmo propósito. E isso é fundamental para mudar a política e mudar o país. E uma coisa que me chamou muita atenção, quando começou a sair os nomes assim e tal, que eu escutei muitos outros pré-candidatos falando assim, pô, é meu concorrente lá, mas o Felipe é um cara muito inteligente e tal. Então tem esse reconhecimento das outras partes também, é algo que deve te
te dá bastante prestígio, né? É muito legal isso, porque é o tal negócio, é o reconhecimento, né? O reconhecimento pelo teu trabalho prévio. E outra coisa, eu não vou ficar atacando gente. Eu não vou para ser. Eu quero debater ideias. Eu vou atacar ideias. Eu vou atacar ideias que não funcionam. A gente ficar insistindo que é mais Estado que vai fazer o Brasil crescer, aí eu vou atacar. Eu falo, não é isso. É mais mercado, é mais competição. Deixa a gente competir, pô. Então, aí sim, é um debate de ideias, mas nunca de pessoas. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as pessoas, não importa se a gente concorda ou discorda. E isso é um pouco de resgatar o que eu chamo da virtude da política. A política é o embate de ideias, de diálogo, de propostas, de política pública, mas não é um desancar o outro. Isso aí não vai melhorar nada. Pelo contrário, isso vai acirrar o ódio, né? Acirrar essa capacidade de descobrirmos o nosso denominador comum para construir um país melhor. E hoje é muito comum a gente perceber que as pessoas estão mais preocupadas em atacar o outro, de algo pessoal, do que tipo, pô, isso aqui vai funcionar, né? Então, eu acho que é isso que afasta um pouco o jovem da política. Com certeza. Eu confesso que eu não era uma pessoa assim muito interessado, porque tipo assim, cara, o que eu vou ficar perdendo tempo em defender um ou outro que, tipo, não tem nada a ver comigo, eu quero saber o que o cara vai fazer, né, por todos, assim. Então, acho que poucas coisas me chamavam a atenção na política. O que me despertou pra política, eu sou de uma cidade chamada Concórdia, Sim. que tem a Sadia ali como matriz. Sim. O fundador da Sadia, Atílio Fontana, tem um livro assim, ó, que mudou minhas percepções de várias coisas. Na biografia dele, ele fala que ele foi chamado para ser político depois de ele ser um grande empresário lá da cidade. Ele não cobrava para ser político. Ele acreditava o seguinte, ele foi deputado federal, inclusive, depois e tal. E ele acreditava o seguinte, ó, o cara que vai ser político aqui, ele não deveria ganhar para ser político. Porque se eu trabalho nessa cidade, se o meu negócio está nessa cidade, eu preciso que a cidade vá bem. Né? E eu me encantei. Ele falou assim, cara, isso aqui é muito bonito para ser verdade, né? Na prática, não é o que a gente vê hoje. E o Felipe viajando por todos esses lugares do Brasil. Não sei se você já fazia isso antes, já chegava a conhecer os extremos do Brasil antes. Mas é outra visão quando você é candidato. Você vai com outra ótica. Eu acho que você começa a conhecer umas realidades que não é acostumado. Exatamente. O que mais te impactou nessas visitas que você fez assim até agora? Olha, a primeira coisa que mais me impactou, que vê esse espírito empreendedor no Brasil inteiro entre os jovens. Você vai numa favela, num bairro de classe média baixa, numa grande faculdade aqui, que nem no INSPER, onde você vai, o DNA é o mesmo. Uau. As pessoas querem empreender, elas querem ser donas do seu Querem nariz, dar certo. elas querem dar certo, elas não estão afim do assistencialismo estatal. Ninguém fala em Bolsa Família, auxílio emergencial. Até no lugar mais... Não. Pô, sabe o que eu quero aqui? Um programa, um curso de programação aqui na minha comunidade, porque, pô, eu quero trabalhar com game. É incrível, cara. Você olha um negócio, você vê um Brasil bombando. Esse Brasil do agro. Nossa, você vai pro interior lá da Bahia, oeste da Bahia, Mato Grosso. Pô, é uma pujança que você vê, que você fala, nossa, olha o Brasil que dá certo. Esse Brasil aqui é que a gente precisa apostar. Então, você vê uma mudança de mentalidade entre jovens que não tem mais a ver com classe social, com raça, que transcende tudo. E isso é a coisa que mais me encoraja hoje. Eu falo, esse é o Brasil que vai dar certo. Porque essa molecada hoje tem 20, daqui a 10 anos eles estão com 30 ou 35 e vão ser diretor e CEO de empresas. E se eles levarem esse DNA com eles vão mudar o Brasil. Eu tenho certeza absoluta. Uau. Nós somos no começo aqui. Até porque o ponto em comum é dar certo. É dar certo. Não importa o cara que tá lá embaixo, o cara que tá lá em cima, pô, eu quero prosperar, eu quero dar certo. E é isso cara. aí. Um mudou a vida por causa do empreendedorismo, o outro foi educação, o outro foi oportunidade de alguém que deu para ele a chance numa empresa que ele conseguiu fazer outra coisa, o outro é alguém que investiu na tua ideia e deu certo. Então, mas você vê uma vontade grande de desenvolver o seu talento e não depender do Estado. Então, isso para mim é uma mudança de cultura inacreditável. E é por isso que eu estou na campanha presidencial. Se você perguntar para mim assim, pô, o que te faz acordar todo dia motivado, arregaçar a manga, trabalhar, pegar avião, viajar pelo Brasil inteiro? Isso. Cada vez que eu converso com essa turma, eu saio tão energizado, eu falo, cara, que maravilha que eu tô Não tem como dar errado, né? Não é por falta de pessoas, né? Da República, porque, pô, se eu puder fazer um país melhor para essa turma, nossa, eu vou me sentir no céu. Cara, tô muito surpreso com a nossa conversa. Apesar do pouco tempo, vou te chamar pra vir de novo aqui, né? Prazer, porque acho que a gente já poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. É algo que me contagia também, é algo que a gente tem muita ideia pra contribuir como marca, como forjando resultados, como pessoas, né?
A gente fala aqui que a gente é especialista em pessoas, né, Isso cara? Porque acho que no fundo, independente do negócio, independente do esporte, se resume a pessoas, Não há dúvida. né? Eu acho que Não há no dúvida. fundo é isso. E você me surpreendeu muito. Acho Bom. que não sabia que a gente tinha esses pontos em comuns de acreditar nas pessoas, porque no fundo o que você falou aqui isso. é isso. Acreditar nesse potencial e facilitar que esse potencial se desenvolva, que é algo que a gente acredita também. Então, estou muito surpreso e estou muito grato por ter aceito o nosso convite aqui. E fica as portas aqui do Forjando Resultados abertas para você participar mais vezes, vir aqui, contribuir, contar aí o que você imagina Muito nessa obrigado, experiência. Vinícius. Olha, a gente precisa levar essa mentalidade de forjar resultado, pegar o talento, forjar o talento das pessoas, fazer a diferença em todas as esferas. No esporte, na cultura, no empresarial e no governo. Tem muita gente talentosa no governo que eu falo que é o talento desperdiçado. O cara não vai porque fica com medo. Exatamente. Entendeu? Então, se tem um lugar onde tem muita gente talentosa, que a gente tem que saber tirar o melhor deles, é principalmente no setor público, que é o setor onde ele é mais castrado para se enquadrar nas regras do jogo, ao invés de quebrar e desafiar as regras para criar algo melhor e mais inovador. Então a gente fica muito feliz que tem pessoas pensando dessa forma também. A gente acredita que é uma questão de tempo agora. Eu acho que o brasileiro ele nem precisa mais escolher as escolhas estão muito visíveis, né? Estão muito fáceis de escolher. Eu acho que é o quando ele vai entender que a gente tem capacidade de mudar. É isso aí. Né? Eu acho que é uma questão de tempo, porque a gente já tem as pessoas para fazer isso, já temos os recursos para fazerem isso. Acho que é uma questão agora das pessoas virarem a chave e falar assim, pô, tá na hora, né? Chega de... E eu acho que só para finalizar aqui, que eu acho que é tão importante isso, eu digo assim, o país que nós temos é o país que nós escolhemos. Se a gente continuar escolhendo mal, nós vamos continuar tendo um país ruim. É só reflexo, né? É só reflexo, cara, das nossas escolhas. Se a gente começar a falar que política é lugar de bandido e a gente vai elegendo bandido, a política vai continuar a ser um lugar de bandido. Faz sentido, exatamente. Agora, se você chegar e falar assim, não, a política pode ser um lugar de enorme transformação do país e eu vou começar isso exercendo bem meu voto, entendendo a história de cada cara que eu quero votar, conhecendo a história, as propostas, nós vamos fazer a política se transformar no meio de transformação do país, no meio de fazer esse país que queremos, porque nós acreditamos que nós podemos, por meio da política, criar o Brasil que queremos. Uau. Então, Felipe, as portas estão abertas aqui para você. Cara, continue, boa sorte. Eu acho Obrigado. que você precisa de sorte, muito. de coragem, cara, de muita força para conseguir superando esses desafios. E a porta está aberta aqui para você vir contar esses outros percalços que você foi superando e conta com a gente aí. Obrigado, Vinícius. Tá bom? Grande prazer estar aqui com vocês. A gente... e você pode... vou deixar até o próximo episódio pra gente finalizar, Felipe. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você gostaria de deixar pras pessoas pra gente finalizar aqui? Não desperdice o seu talento. Use o seu talento como uma grande ferramenta de transformação da sua vida e do país. Tchau, tchau.